Então, se todo esse superávit de energia for para gás, a gente pode ter uma diminuição ali de consumo de gás de 5 a 10% no balanço da Europa, tá? Então, é algo relevante, sim. Depende muito do quanto vai sobrar de energia, se vai sobrar. Então, o ponto é que, nesse cenário, mesmo com o hidro não melhorando muito, a demanda de gás caindo já ajudaria muito. Bem-vindos e bem-vindas ao Mind Asset, o podcast da Itaú Asset. Eu sou a Clara, da equipe de comunicação, e nesse episódio a gente convidou o João Lorenzi, que é analista de renda variável, especialista em commodities e faz parte do time de gestão da nossa família de fundos Itaú Artex, para trazer um panorama completo sobre a questão energética europeia e quais são as suas perspectivas daqui para frente. Bom, vamos relembrar então. A equipe Artex se juntou recentemente ao nosso modelo multimesas e o fundo multimercado está quase completando os seus 6 meses de vida. Então fiquem de olho aqui, porque em breve a gente vai ter novidades sobre a performance da estratégia. Bom, então vamos lá, vamos começar o nosso episódio, porque esse tema gera muito debate e vai ser bem legal a gente ter a oportunidade de se aprofundar nessa questão aqui. Então, oi, João, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Mind Asset. Tudo bem, Ma. E você, como é que você tá? Dá pra me ouvir certo? Dá sim, tá certinho. Eu tô feliz de estar aqui com esse tema, porque é um tema que, assim, tá gerando super discussão lá no time da Artex. A gente deve discutir isso no mínimo 1, 2 vezes por semana, porque a gente está posicionado em muita coisa relacionada à energia. A gente está posicionado em empresa de petróleo no Brasil, a gente está posicionado em empresa de carvão, estamos posicionados pessimistas com o euro, e tem tudo a ver com a atividade na Europa, a inflação na Europa. E no final do dia, a energia global tem tudo a ver também com inflação, que é um tema que está super latente, né? Então, é um tema que todo dia eu estou discutindo. Legal, então vamos trazer um pouco mais dessa discussão aqui para os nossos ouvintes. Vamos lá. Desde o ano passado, a gente vem discutindo o problema de energia no mundo e na Europa, a alta dos preços das commodities e também a escalada da inflação. E quando a gente olha para 2022, né, a discussão desses assuntos ela continuou muito latente e ela se intensificou demais ainda, né, com o conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Agora, a minha pergunta para você é em que passo a gente está em relação a esse debate e como é que a gente chegou até aqui? Bom, o meu ponto hoje é tentar fazer o ponto contrário, né, na verdade. Eu acho que é até por isso que surgiu todo esse assunto de energia, inclusive dentro da Artex, que a gente estava debatendo. Todos podem estar vendo um preço de gás de energia futuro maior do que eu acho que pode acontecer. Mas assim, como que a gente chegou até aqui, né? Que é essa a primeira pergunta para a gente começar o assunto. Primeiro, teve o Covid em 2020, todo mundo ficou assustado, os economistas ficaram assustados. E aí teve um estímulo monetário e fiscal muito forte em resposta à pandemia, né? Ninguém tinha vivido isso, tranquilo. Isso atingiu tudo, não só preços de energia. Então, 2020 foi um ano em que os efeitos eles se sentiram de modo mais coordenado. A gente teve estímulos, principalmente voltados para a demanda, nos mercados desenvolvidos e nos mercados emergentes, isso inclui o Brasil, que não contam com a China. E a China, naquela época, em 2021, que foi o ano que a gente sentiu mais ou menos o começo do pico desse efeito, a China ainda não estava com problema de crescimento que a gente está vendo hoje. É bom deixar claro, só que assim, tem um debate muito grande de que todo esse ciclo de commodities, de preço alto, etc., de inflação, ele veio por conta de oferta, porque a oferta estava com subinvestimento e isso é uma condição que já estava ali, era um tabuleiro montado, mas o que fez com que os preços subissem foi a demanda. Então a demanda naquela época, e até hoje são os efeitos dela na inflação, foi o que fez com que tudo subisse de preço, né? Foi o que estourou o barril de pólvora. E aí o ponto aqui é que depois de todo esse efeito em 2021 até o começo de 2022, a gente sentiu esse efeito dos estímulos, e aí quando estava no começo de 2022, parecia que estava chegando numa certa estabilidade em preços altos antes de desacelerar, e aí veio a guerra da Rússia e da Ucrânia. Então, provavelmente, a gente teria tido menos problema com o preço de energia globalmente se não fosse a Rússia e a Ucrânia. A gente estaria com inflação alta, mas sem o pânico, né, desse pouso forçado da Europa, com recessão e tudo, e sem esses efeitos secundários que tem de preço de energia e combustíveis muito, muito altos, né? A gente não sabe se teria atingido todo esse preço. E aí, só para dar um exemplo, o preço ele foi de 30 euros por megawatt-hora para um pico de 200 durante a guerra, e um pico total ali que a gente viu em julho de 650. Então você imagina que a pessoa na Europa, na Alemanha, estava pagando 20 vezes mais na conta de luz dela. É muito.
E aí, o que acontece? Por que teve essa escalada? Porque em 2022, quando começou a guerra, a Rússia basicamente forçou uma reorganização das cadeias globais ali, de tudo que dependia da Rússia. O que depende da Rússia, principalmente dentro de commodities? Metálicas, óleo, né, petróleo, que a Rússia é mais ou menos uns 10%. E aí a gente tem gás, que a Europa dependia de 40% da oferta dela vindo da Rússia. Basicamente é isso. O ponto é, gás, diferente do óleo e dos minerais, não é tão simples assim de você reorganizar a cadeia e por isso que o preço dele subiu mais. O ponto aqui é que o gás ele não é tão simples de você transportar e de você reorganizar a cadeia quanto o petróleo e as metálicas. Certo, então deu para ter um panorama bem completo aqui. Mas, João, a minha dúvida é, quando você diz que o gás não é tão simples, né? O que você quer dizer com isso necessariamente? Como é que é o contexto desse mercado? O contexto do mercado de gás é assim, ele sempre foi um mercado local. E por que eu digo que o gás não é tão simples? Pensa que você, geralmente, o que é mais simples você transportar? Quando é sólido ou quando é líquido. Quando é estado gasoso, você tem que ter uma infraestrutura toda preparada para você poder migrar uma cadeia de um lugar para outro. Então a Europa inteira estava preparada para você ter uma série de gasodutos que levavam o gás da Rússia até os países consumidores na Europa. Quando você tem que reorganizar a cadeia, você pode levar por outros meios, mas você tem que imaginar que não tem um cano entre os Estados Unidos, que seria o mercado que substituiria a oferta russa, até a Europa. Qual que é a alternativa? Você fazer gás liquefeito de petróleo, que é o que a gente faz hoje para tentar suprir, tentar reorganizar as cadeias. Qual que é o ponto? Essa estrutura do mercado de gás liquefeito de petróleo é uma coisa relativamente nova. Então, até os anos 2000, o mercado era bem pequeno versus o mercado total de gás. E como os mercados de gases, eles não tinham interligação entre eles, você tinha vários mercados locais. Então, assim, o preço do gás no Brasil é um preço porque você não tem como trazer tanto gás de fora para o Brasil. O preço de gás da Austrália é outro preço porque é um mercado que você produz lá e consome lá. É a mesma coisa funcionar para os Estados Unidos, Europa, etc. A partir de 2000, 2008, começou ali na primeira parte dos anos 2000 a você aumentar a infraestrutura disponível para você fazer o gás. Então, qual que é a técnica, né? A gente pega o gás, explora ele, leva até a costa. Lá tem uma planta que deixa ele liquefeito através de pressão e temperatura. Você bota num barco e o barco leva até o destino consumidor. Aí lá no destino consumidor você tem outro barco que vai fazer com que o gás seja regasificado. E a infraestrutura é relativamente simples, assim. Através de troca de temperatura, você faz com que o gás volte ao estado gasoso dele para ele poder ser usado na geração de energia ou qualquer outra coisa. O grande ponto aqui esse mercado ele cresceu muito. Então ele passou de 310 milhões de toneladas em 2015, hoje ele está girando em torno de 380, ou 400 até, se você for ver no ano que vem o que tem de projeção, e acham que ele vai chegar em tipo 500 em 2025. Então, assim, é um mercado que está crescendo muito e essa é a alternativa que tem para o gás hoje. Certo, João. E aí, quando a gente entra nos dias atuais, né, a história a gente já sabe, né? A Rússia, ela começou a cortar o gás para a Europa, como você bem trouxe aqui, e isso fez com que os preços subissem. Só que por que exatamente, né, o preço da energia elétrica subiu junto? Tá, primeiro eu vou explicar a questão do gás, né, que é a sua primeira pergunta. Então, assim, primeiro, acho que tem 3 coisas pra gente entender aqui do gás, principalmente. Primeiro, você precisa entender que para você poder transformar o gás em líquido e transportar e depois regasificar ele lá no destino de quem comprou, você precisa ter infraestrutura para isso. O fluxo normal seria o quê? Você tinha gás que vinha da Rússia via gasoduto, não tem mais, né? Então, ou diminuiu, a Rússia está cortando. Qual que é o lugar que produz gás, que tem superávit de gás para você poder comprar? Os Estados Unidos. Então, o que acontece? Os Estados Unidos, onde tem muito gás, ele iria direto para a Europa, onde falta gás. Só que levou um certo momento para a Europa poder, leva um tempo, né, para você poder ter infraestrutura suficiente para pegar todo esse gás. Você está falando de 40% da demanda da Europa, né, do nada vir dos Estados Unidos. Tem um tempo ali de adaptação, então não é que todo o gás conseguiu ser redirecionado. Segundo, tem um incentivo de preço. Então, olha só, a Europa, nos Estados Unidos ele estava exportando gás, o mercado de gás liquefeito de petróleo, ele tem 2 mercados principais, que é a Europa e a Ásia. A Europa pode conseguir mais gás. Como que ela incentiva isso? Através de preço. Então, bom, eu preciso ter mais gás. Como é que eu faço o cara que está levando para a Europa, para a Ásia, parar de levar para a Ásia e começar a levar para mim aqui na Europa? Preço. Então o preço subiu também por causa disso. E o terceiro ponto é que qualquer coisa que a gente acha incerta, a gente coloca um prêmio de risco em cima, que também se refletiu no preço. Então tinha um prêmio de risco ali, ainda tem um prêmio de risco no preço de gás da Europa, né? O gás liquefeito de petróleo que a gente fala.
Então o ponto é que quando a Rússia começou a cortar o gás, não foi tudo de uma vez, ninguém sabia da situação, foi tudo em etapas, né? Foi bem homeopático, assim. Então a Rússia foi meio torturando a Europa, digamos assim. Isso já colocava muito risco embutido, porque a gente não sabia se amanhã a Rússia ia cortar tudo, se ia ser daqui a algum tempo, se a Rússia não ia cortar tudo de maneira alguma. E além disso, a gente nunca tinha tido esse tipo de crise, que era assim, do nada, 40% da energia a gás ou do seu suprimento de uma commodity específica ser cortado de um dia para o outro, né? E aí, sobre os preços de energia, como que passou nos preços de energia, né? Então isso explica porque o preço do gás subiu, mas como que passou para a energia? Na Europa, em muitos países do mundo, você vai delimitar o seu preço de energia através do preço marginal mais caro. Então, quem vai produzir com preço mais caro vai falar qual é o preço final de energia e todo mundo que produz com preço menor vai fazer lucro. Historicamente, não variava tanto assim, o preço de gás até era mais barato, mas aí o preço de gás ficou tão caro que o preço de energia do marginal, que é o cara que compra gás, queima e vende a energia, a usina, ficou muito alto. E aí isso fez com que todo o preço de energia da Europa, na verdade, subisse junto com isso. Fora isso, houve um aumento do consumo de energia da Europa que é gerado através de gás, mesmo com os preços de gás tão mais altos. Então, mesmo se você pegar os dados, a Europa começou a demandar mais energia vindo do gás e do carvão, apesar dos preços, né, estrondosos, astronômicos que teve do gás. E quando você fala, né, porque a gente vê o preço do gás subiu muito, né, tinha o risco de faltar gás e mesmo assim eles estão usando mais gás e carvão para produzir energia. Por que isso? Eu acho que esse é o ponto importante para entender também. Como que é a matriz energética da Europa? E aí eu acho que as pessoas começam a se confundir na hora de fazer o debate. O que houve em 2021, 2022 e o que eu acho que pode acontecer em 2023? Então, primeiro entendendo a matriz energética da Europa. A matriz energética da Europa, ela é uma matriz que ela é bem difusa, eu diria assim. Mas a maioria da energia, então 25%, 30% em 2021, veio de nuclear. Depois disso, a gente tem uns 15% de carvão e a gente tem ali uns 20% que vem de gás. E aí a gente tem mais 12% vindo de hidro. Então são esses os fatos principais. O que houve em 2022? Foi assim, eles deram muita má sorte, vou ser bem sincero. Muito má sorte. E o que aconteceu foi, se você pegar o balanço de energia da Europa, ela produzia ali, ela consome mais ou menos por ano 2.700 terawatt-hora. Tá? Então guarda esse número de 2.700. O que aconteceu com a geração da Europa em 2022? A geração nuclear, que é esses 25% a 30% do total de produção da Europa, ela caiu 100% e a produção hidro caiu 50%. Então você imagina, você tem um panorama onde o gás está caríssimo e você tem dois dos principais meios de energia que despencaram na geração. O que você fez? Cara, sai correndo para conseguir outro meio de produzir energia. E aí o que sobra para você produzir energia? Todos os outros meios, que aí seria solar, eólico, que subiram. Então, para você ter uma noção, solar aumentou 20, eólico aumentou 25, mais ou menos. O que sobra é carvão e gás. O carvão ficou muito caro porque também baniram o carvão da Rússia. E o gás, eles começaram a demandar mais também para energia. Porque assim, tá caro, mas, cara, ou a gente demanda ou a gente vai ter falta de energia aqui. O meu ponto é o seguinte, com esse preço mais alto, a demanda de gás podia até ter diminuído. Mas foi um outro fator que foi esse de hidro e nuclear para fazer com que os preços subissem. Como a gente viu que foi hidro e nuclear, a solução do problema também deveria vir de uma recuperação de hidro e nuclear, que foram aumentos muito maiores, né? Então, foram quedas muito maiores do que o aumento de consumo de gás. E é isso que é a resposta do que pode acontecer em 2023. Beleza, aí a pergunta que também fica, por que o nuclear e o hidro caíram, né? Pra gente poder entender se eles vão voltar, a gente tem que entender por que eles caíram. O hidro foi literalmente uma sorte. Então, assim, a gente já viu várias manchetes falando disso, de os rios da Europa estarem muito baixos. Rios da Europa muito baixo leva a uma geração menor de hidro. E, gente, quando a gente está falando de geração baixa, é uma geração bem, bem baixa. A gente está falando do nível de geração hidro da Europa, que dentro desses 2.700, né, normalmente gerava em 330, 350, tá gerando em 275. Parece uma variação pequena, né? Mas a gente está falando do pior nível de geração desde 2017, 2015, que foram anos bem ruins. Então a gente está falando, assim, pura má sorte, né? Não choveu, literalmente. E aí, por que nuclear teve esse problema? Nuclear foi um misto de execução humana, que foi a maior queda de todas nos meios de energia,
E também má sorte. Má sorte porque essa mesma água que supre as usinas hidrelétricas, ela também faz com que você possa esfriar os reatores nucleares. Então, sem água suficiente, você não consegue operar tão forte assim. Fora isso, aconteceu o quê? A EDF, que é a principal empresa nuclear ali da França, né? A empresa tem todos os reatores, e a França é o país que mais depende de energia nuclear percentualmente da sua matriz, dos principais da Europa, começou a fazer manutenção nas coisas. Por quê? Manutenção que era para ter feito em 2020 por causa do Covid foi postergada, eles começaram a descobrir um monte de problema, e aí teve que entrar em manutenção forçada um monte de reator ao mesmo tempo. Aí você junta isso com uma demanda muito forte, com água que não está o suficiente para esfriar o reator, e com o programa da Alemanha, que já tinha programado há muitos anos, isso aí é coisa de 10 anos atrás, 20 anos atrás, de desligar todos os reatores em 2021, então, assim, era a tempestade perfeita. E a França teve que botar em manutenção, basicamente, e aí a energia nuclear ficou rodando no nível super baixo. E aí, só dando um número aqui para finalizar essa parte de energia nuclear, o normal seria a França produzir 350 até 400 desses 2.700 que a gente citou. Hoje, ela vai produzir 280 no final do ano, então é uma queda super grande. E mesmo no ano que vem, ela deve se recuperar para 300, 330. Nada muito gigante de recuperação. Certo, então o contexto ele é muito desafiador, né? Como você colocou. E quando a gente olha para frente, o que você acha que vai mudar? Quando a gente fala também, né, do posicionamento dos fundos da família Artax, como que vocês vêm discutindo e têm se posicionado nesse sentido? Então, para mim e para todo mundo que está lá na Artax, o que a gente tem é sempre uma discussão corrente. Então, eu puxei todo mundo numa sala, depois de estudar esse balanço de energia, que é o que eu vou falar agora. E aí, dado que a gente tem uma visão pessimista sobre o euro, otimista sobre o petróleo e também sobre o carvão, né, que eu acho que assim, quase todo mundo do mercado tem uma visão parecida hoje, eu falei, a situação é essa, mas eu acho que todo mundo pode estar exagerando, porque 2023 a gente pode ver um balanço muito melhor, no delta, né? Então, se você pegar a diferença entre 2023 e 2022, e o cenário pode mudar muito rápido, ou seja, os preços de gás de energia eles podem cair consistentemente relativamente rápido. E a gente pode passar de preço muito alto para preço muito baixo. E aí, como que isso vai acontecer, né? Se você pegar, então, o balanço de 2023 versus 2022, o que a gente vai ter ali que pode ajudar? Bom, acho que depois da nossa conversa toda ficou claro que uma coisa com certeza vai ajudar, que é o principal, chover. Se chover, a geração hidro automaticamente ela já se recupera, porque não houve mudança de geração de energia, de capacidade, de um ano para outro. Fora isso, se a EDF, que é a empresa francesa, que tem uma execução ruim, mas ela guiou para alguma recuperação em 2023, ela se recuperar, e os protestos hoje, que também tem, que é outro problema, né, protesto de reajuste salarial que tem lá, cessarem, a gente poderia ter alguma recuperaçãozinha na parte nuclear. Na Finlândia vai começar um reator nuclear que já está em testes, e só por curiosidade, um reator nuclear que estava sendo construído desde 2005, que finalmente vai começar agora. E a Alemanha estendeu um pouco a vida de algumas plantas nucleares dela. Ela ainda vai desligar em abril, mas assim, vai ajudar. E ao mesmo tempo, vai ter um aumento que todo ano tem, tá? Porque a Europa está fazendo sim a transição energética de solar e eólica. Então, resumo da história, solar e eólica melhora, nuclear deveria melhorar um pouquinho, ou ficar no mínimo igual, e hidro, se chover, vai melhorar muito. E tem um fator que a gente está monitorando, e por isso que a gente está pessimista com o euro e com a Europa ainda, que é o fator demanda. Claro que se a gente acha que vai ter uma recessão na Europa, a demanda de energia não vai ficar igual, ela vai cair. E tem alguns países, aí eu cito aqui o Macron da França, que botou como meta de nos próximos 3 anos reduzir em 10% o consumo de energia. Então ela está tentando fazer mais com menos. História simples aqui. Se a gente tiver uma diminuição de demanda, uma melhora em hidro, que está no pior ano dos últimos 10 anos, deve estar num dos piores anos, e ao mesmo tempo, se tiver uma melhorazinha nuclear, a gente pode ver um balanço que, na verdade, ficou com um déficit, né? Ficou faltando ali uns 70 terawatt-hora esse ano para ir para um superávit de mais de 100 no ano que vem. E aí essa situação de não ter energia de jeito nenhum fica com, eu tô com energia sobrando versus o que eu tinha antes. Uhum. E aí você acredita que isso já resolveria o problema do gás? Não acho que só isso ia resolver, porque não ia ser o suficiente, mas ia ajudar. Com certeza ajuda. Então, basicamente, no balanço do gás, a demanda a mais de geração de gás, ela pode ter contribuído um aumento pequenininho esse ano, tá? Se você pegar o quanto foi a mais ali, você passar esses 15 dentro desses 2.700, teve um delta só de 15 a mais de gás, tá?
Gás é relevante, mas o deltazinho não foi tão grande da demanda de gás em 2021. Só que hoje é ainda mais caro gerar através de gás do que qualquer outro meio que você tem de geração de energia ou de fonte direta, né, de energia que a gente fala. Então, se todo esse superávit de energia for para gás, a gente pode ter uma diminuição ali de consumo de gás de 5, 10% no balanço da Europa, tá? Então, é algo relevante, sim. Depende muito do quanto vai sobrar de energia, se vai sobrar. No melhor cenário, a gente teria uma queda de 10%. Claro que isso vai tirar de outros meios, porque os preços também vão começar a cair. Mas isso ajudaria com certeza. O que vai influenciar muito o balanço de gás é a gente entender, beleza, o gás ele não é só usado para energia, né? Ele é usado para outras coisas, a própria indústria direto demanda e principalmente para aquecimento. Então, o gás ele é usado 30% da demanda de gás é usada para geração de energia quando a gente está no inverno e 50% quando a gente está no verão. Se o inverno, que é o que realmente tem demanda de gás para aquecimento, ele facilmente, quando ele é um desvio padrão para cima, ou seja, ele é mais frio do que o normal, um desvio padrão para baixo, ele é mais quente que o normal, se a temperatura é um desvio padrão para cima ou para baixo, facilmente o consumo de gás ele varia 10, 20%. Se a gente tiver um inverno mais quente, ajudaria muito o cenário, porque a gente está falando de um preço de gás na Europa que faria com que o estoque de gás na Europa no final do inverno tivesse muito maior do que as pessoas estão esperando hoje. E aí a situação fica muito mais tranquila. Só para explicar e dar um contexto aqui também, por que eu estou falando de estoque de gás? O consumo de gás, ele é altamente sazonal. Então, no verão, ele é muito menor, né? Então, no verão, cara, a gente está falando ali de um consumo que é metade do consumo quando a gente está no inverno. E esse período no verão, como o consumo é muito menor, mas você continua produzindo a mesma quantidade de gás, você usa para estocar. E aí, quando você chega no inverno, você está com um estoque mais ou menos 90% cheio. O inverno vai de novembro até março, né? Então, se o inverno ele começar com estoque alto e o inverno não for muito frio, você sai com estoque alto também. E aí no próximo verão você não precisa pagar tanto pelo gás. Então esse é um ponto crucial. A gente tem que olhar como que vai evoluir o balanço de energia, porque isso vai fazer com que a demanda de energia de gás diminua, e como vai ser o inverno. E dá para mapear isso? Ou seja, né, como que a gente consegue saber da temperatura em si? Eu adoro essa pergunta porque, assim, eu já tentei ver em vários lugares, mas não tem como, basicamente, ter uma previsão de meteorológica tão confiável assim. E o ponto é que, assim, quando erram a previsão do Rio de Janeiro, de São Paulo, meteorológica, eu só descobri que, assim, não é culpa deles, que realmente não tem como prever muito longe. O ponto é, a maioria das previsões muito confiáveis, elas vão até 2 semanas para frente. Algumas vão 2 meses e claro que tem previsão sazonal, né? Porque o inverno é muito relevante e você tenta fazer uma previsão um pouco mais genérica, digamos assim. Então o ponto é que esse ano a gente vai ter um laninha médio, né, no hemisfério sul, de média intensidade, e geralmente isso vem acompanhado com um inverno um pouco mais quente na Europa e um inverno igual ou um pouco mais quente na América do Norte. Da última vez, isso foi acompanhado também com uma estação chuvosa mais seca. Então isso não ia ajudar as chuvas na hora da geração elétrica, hidro. Então o ponto é que nesse cenário, mesmo com o hidro não melhorando muito, a demanda de gás caindo já ajudaria muito. A gente está acompanhando a questão e tem algumas previsões ali, a maioria aponta para realmente esse inverno um pouco mais quente que o normal, e alguns apontam para uma onda de frio seguida do inverno mais quente. Então o ponto é, se a gente entrar em dezembro ou janeiro com um estoque de gás razoável, o preço tenderia a cair consideravelmente. Certo, entendi. E quando a gente fala prospectivamente sobre a questão energética europeia, quando que a situação melhoraria definitivamente? Dá para a gente ter, enfim, um horizonte aqui na cabeça ou não? Então, supondo que a Europa não tenha mais problemas, ou seja, a economia não degringole de vez, aí seja o ajuste pelo lado da demanda. O que realmente vai acontecer, que todo mundo acha que vai acontecer, esse problema do gás, ele deve ser mais resolvido conforme a gente chegue próximo de 2025, porque tem muita infraestrutura, como a gente falou no começo, que demora para construir, que vai ficar pronta nesse ano, tá? Em 2025. Mesmo assim, em 2025, tendo tudo isso, a Europa já está tentando fazer 2 coisas, né? Então a Europa surpreendeu a gente em 2 frontes, eu acho, principais. Primeiro, quando começou toda essa guerra, muita gente apostava que a Europa não ia ter uma postura tão agressiva e contundente contra a Rússia. Não é o que a gente está vendo. A gente está vendo a Europa
ela tá apostando sim contra a Rússia, ela tá se unindo, e aí, cara, você tem vários exemplos que são pequenos, mas que você consegue ver. Exemplo, como o bloco a Europa tá agindo. Tem muitas políticas como cap de preço de gás, cap de preço de petróleo sendo discutidas, cap de preço de energia, mudança regulatória no mercado de energia europeu. Alguns países da Europa, como a Alemanha e França, tentando reestatizar algumas empresas para elas não quebrarem, mas para manter ali o preço. Tem esse ponto. Outro ponto que é uma anedota, assim, a Ursula von der Leyen é uma pessoa que pouca gente conhecia antes dessa crise. Ela é presidente da Comissão Europeia. Então, quando você está falando ali, é como se ela fosse a presidente da Europa. Então, esse cargo de, digamos assim, presidente da Europa, ela está muito mais presente nas notícias. Então, o bloco está se unindo. E, ao mesmo tempo, a Europa também está acelerando alguns programas que levariam ela a depender menos energeticamente de gás como um todo e de qualquer meio que venha da Rússia. Isso porque é bom imaginar, a Europa ela passou a depender de gás da Rússia conscientemente. Foi porque a Alemanha queria sair ali do quanto ela tinha de dependência de meios nucleares, porque naquela época, em 2011, quando foi tomada a decisão, tinha acontecido Fukushima, era um acidente, aí você queria passar, então eu vou começar a fazer mais energia por gás, vou demandar da Rússia mesmo. Dado que agora a Europa está tendo esse problema, ela fez o REPowerEU, que é um programa todo para incentivo em energia renovável. Então você está tendo sim uma aceleração da migração ali para energia renovável, acelerando eólica, acelerando solar e essas coisas. Então, duas coisas que a gente está vendo aqui de transformação no bloco europeu. Primeiro, o bloco está saindo mais unido disso. Acho que se a Europa sobreviver, ela vai sair uma Europa mais forte e mais integrada, talvez. Acho que tem toda a oportunidade para isso. Claro que tem os problemas políticos no meio. E segundo, isso pode ser uma oportunidade de investimento para a gente começar a olhar com mais afinco qualquer coisa que seja linkada à energia renovável. Então, geradores europeus que têm a ver com energia renovável, produtores de placa solar, produtores de pás eólicas, qualquer coisa do tipo que tenha a ver. Então, isso pode abrir oportunidade, porque toda vez que tem uma dificuldade, alguém acaba tendo oportunidade, né? E aí pode estar uma delas. Bom, excelente, João. Então foi muito bom contar com a sua participação aqui no Mind Asset, trazendo todo esse panorama e discussão sobre a questão energética europeia. Eu tenho certeza que foi uma aula para os nossos ouvintes e foi muito bom também entender mais sobre o debate aí do dia a dia na gestão do fundo. Muito obrigada de novo. Não, quem agradece sou eu. Sempre que puderem me chamam. Eu gosto muito de poder passar um pouco de como a gente trabalha para vocês. E assim, não tem respostas, né? A gente tem sempre indícios. Mas é sempre bom ver o outro lado. Será que a situação não pode melhorar? Com certeza, João. Tem muito para ficar de olho ainda, né? É um debate constante. Então, quem sabe você não volta em breve para trazer essas atualizações aqui pra gente. Bom, e só para relembrar os nossos ouvintes, no dia 10 de novembro, no nosso evento anual, no Perspectivas 2023, o Bruno Bach, que lidera a estratégia Artax, será um dos nossos convidados para o painel de multimercados. E você vai poder acompanhar essa conversa entre os nossos gestores ao vivo, diretamente no nosso canal do YouTube. Então, entra lá, já ativa o lembrete para você não perder. Hoje o Mind Asset fica por aqui e a gente se vê numa próxima.